Vamos continuar, né? Esse negócio de anúncio não é muito a minha vibe, mas a minha vibe é pregar a palavra. E eu quero dizer que Deus tem uma palavra para você nessa noite. Deus tem uma palavra para o seu coração. E hoje eu ouso dizer que Deus vai lhe abrir os olhos para a glória dEle e para que você possa crescer e prosperar nessa terra. Diga amém. Então repete comigo assim: a visão aberta para as boas novas. Sabe, tudo que nós fazemos para Deus, é muito importante que nós tenhamos essa visão aberta. O que é visão aberta? É o entendimento aberto para compreender em fé qual é o propósito de Deus para determinado assunto, para determinada circunstância. E hoje Deus quer lhe abrir os olhos, a visão espiritual, para essa questão específica das boas novas. Por exemplo, o pastor Jeff está falando aqui da caixinha do sabonete, né, da saboneteirazinha, e como uma pessoa como a Bel ficou marcada por causa de uma oferta. E às vezes a gente fica, preste atenção no que eu estou lhe dizendo, com uma visão aberta para determinadas coisas muda a vida de alguém. E às vezes a gente fica pensando em valores, na importância, nas pompas. Mas, por exemplo, Jesus uma vez estava num culto e uma viúva entregou 2 pequenas moedinhas de cobre que valia quase nada. E ele disse assim: essa mulher entregou mais do que todos os outros. E até hoje, em memória dela, essa história continua sendo contada. Qual era o valor daquela oferta? De valor ínfimo. Mas, num outro momento, uma outra mulher, já parou para pensar que é sempre mulher? Tem muitos homens que não dão determinado valor, mas prosperam por causa das suas esposas. Maria de Betânia, ela comprou um perfume, um vaso de alabastro, que por si só já era muito valioso, e junto com o perfume valia mais de 1 ano de trabalho. Quebrou aquilo e derramou sobre os pés de Jesus. E todo mundo se escandalizou. Mas ele disse: essa história vai ser contada para toda a eternidade. Enquanto eu não voltar, essa história vai ser contada. Uma, o valor foi ínfimo. A outra, o valor foi extravagante. Mas certamente a questão não estava no valor, mas estava no coração, na visão, no entendimento. E quando nós compreendemos de fato, temos a visão aberta para aquilo que Deus está fazendo, as bênçãos de Deus, elas fluem em cima daquela área ministerial. Tem gente que tem uma unção extraordinária na pregação, outros no evangelismo, outros no serviço, outros têm uma unção especial para fazer um negócio prosperar. Parece que aonde coloca a mão, aquilo ali vira ouro. Porque existe uma visão aberta de Deus para aquilo. E hoje eu gostaria que você pudesse, juntamente comigo e toda a igreja, ter a visão aberta para essa realidade, que é a realidade das boas novas. Boas novas é evangelho. Fala evangelho. Evangelhos são boas novas, e muitas das vezes o que está se pregando por aí não são boas novas, não é o verdadeiro evangelho. É uma religião de fazer e de fazer, e de cumprir e de obrigações, aonde não existe uma visão clara de que o importante na vida de um crente não é aquilo necessariamente que ele faz, porque se ele faz para si próprio, isso não tem grande valor, mas é tudo aquilo que Jesus fez. Repete comigo assim: o importante é aquilo que Jesus fez. A obra consumada é a obra de Cristo. Por isso todas as coisas convergem nele. Mas o inimigo, ele tem cegado os olhos dos crentes. O príncipe desse mundo, ele cega os olhos dos incrédulos para não virem à fé, e cega os olhos dos crentes para que não consigam perceber que tem muito mais de Deus, tem muitas coisas de Deus que nós não estamos desfrutando delas, porque não conseguimos ter essa visão clara. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: o Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas. Repete essa frase: não consigam ver a luz das boas novas. Isso, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E quando nós não cremos corretamente, nós não conseguimos viver corretamente. Quando nós nos aproveitamos e nos apropriamos em fé de tudo aquilo que o Evangelho nos dá, nós não conseguimos desfrutar de tudo que Ele faz e de tudo aquilo que Jesus fez. Por isso no livro de Efésios, no capítulo 1,
Paulo nos ensina uma oração, diga assim, uma oração que você deve fazer todos os dias. Use suas palavras, mas faça essa oração todos os dias. Efésios capítulo 1, versículos de 17 a 19, diz assim, Efésios 1, 17 a 19, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. E você pega essa palavra e traz ela para as suas palavras, dizendo assim, Pai, eu peço que o Senhor, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome dEle, me dê, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Os coaches por aí dizem que nós precisamos nos conhecer, mas a Bíblia diz que nós precisamos conhecê-lo e a força do seu poder. O profeta diz conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Conhecer um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco mais depois de amanhã, e a glória dele será refletida em nós. Mas Paulo continua, versículo 18, diz assim, oro também, para que os olhos dos corações, ou os olhos do coração de vocês, sejam iluminados. Vamos orar juntos agora? Pai, que os olhos do meu coração sejam iluminados, sejam abertos, a fim de que, diga assim, eu possa conhecer a esperança para a qual Ele me chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para comigo, que eu creio conforme a atuação da sua poderosa força. São três coisas que parecem simples, mas quando os olhos do nosso coração, o nosso entendimento espiritual é aberto, nós podemos perceber que existe uma esperança no chamado. Esse chamado pode ser ministerial, porque Deus concede dons aos homens, e através dos dons que Deus concede aos homens, os homens abençoam uns aos outros. O meu dom é a pregação da palavra, dirigir igreja, eu abençoo a igreja pregando, mas alguém me abençoa servindo, alguém me abençoa louvando, alguém me abençoa abraçando, alguém me abençoa porque outros dons e outros ministérios são distribuídos para que todo o corpo fosse, ou seja, abençoado. Por isso Deus te abençoe e abençoado. Bate na mão de quem está do seu lado aí. Isso é um corpo, isso é um corpo. Isso é um corpo, e um corpo depende dos seus membros, e Deus capacitou cada um de nós a exercermos e executarmos esse ministério. Não se prive de abençoar alguém, por qualquer motivo que seja. E qual é a grande razão e qual é o grande motivo? É porque o príncipe desse mundo, ele está cegando os entendimentos, cegando os nossos olhos, e fazendo com que nós nos preocupemos demais conosco mesmo, e não possamos assim experimentar essas três coisas. Diga assim, esperança, herança e poder. De novo, esperança no chamado, herança dos santos, nós somos herdeiros dele, e poder é o poder do Espírito Santo atuando na sua vida, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, atua dentro de você. Diz amém? E tem uma visão aberta. E nessa noite eu quero aplicar isso diretamente à questão da pregação do Evangelho das Boas Novas, e volto a dizer, Evangelho são boas novas, Evangelho não são notícias ruins, Evangelho não é uma pregação de morte, Evangelho não é uma pregação punitiva, mas é uma pregação da bondade de Deus. Ele veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Esse é o Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Evangelho, que Paulo diz assim, não me envergonho dele, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Primeiro do judeu e também dos gentios. E esse Evangelho nos alcançou hoje, aqui em 2024, e esse Evangelho precisa continuar alcançando e alcançando outras pessoas. E eu vou lhe dizer alguma coisa,
Deus nos deu a todos nós, vire para quem está ao seu lado, diga para você também, um ministério chamado Ministério da Reconciliação. Somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Essa é a palavra da reconciliação, e cada um de nós precisa reconciliar alguém com Deus. Diga assim, eu estou entendendo. Essa semana, numa das madrugadas, Deus falou comigo e repetiu uma frase que Ele já tinha me dito antes, dizendo assim: tem muito povo meu nessa cidade. Tem muito povo meu nessa cidade. Então Deus, o Deus que vê o coração, Ele declara que o ímpio será povo dele. Você passa pela pessoa na rua aqui, quando terminar o culto, você não sabe, mas aquela pessoa já tem uma marca de Cristo, porque ela está esperando apenas alguém. Está esperando o quê? Alguém que tem o ministério da reconciliação para reconciliá-la com Jesus. Diz amém? Sabe, nós desanimamos às vezes por ver circunstâncias. As pessoas são difíceis, são complicadas. No encontro hoje nós tivemos dos dois tipos de pessoas, gente recebendo e gente complicada. Mas nós não podemos desanimar frente às circunstâncias, nem deixar que essas circunstâncias nos deixem para baixo. Porque muitas das vezes nós observamos o negativo. Mas Deus quer abrir os nossos olhos para que nós possamos observar o positivo, o poder de Deus atuando na vida das pessoas. Diz amém? E hoje é noite de celebração. Se eu tivesse mais tempo, eu ia mandar fazer um cachorro quente para todo mundo. Mas não deu tempo por causa do encontro. Mas da próxima vez nós vamos preparar. Porque festa de crente tem... Vamos fazer cachorro quente diet, né? Porque está engordando demais esses crentes, né? Vamos trazer eles para o peso ideal. Festa de crente tem comida. Então, já que a gente não vai poder fazer hoje porque não deu tempo, no final do culto nós vamos ter corinho de fogo, amém? Para desespero do Paulinho. Vocês contaram para ele não, né? Vai ter corinho de fogo, nós vamos dançar na presença do Senhor Jesus. Aleluia! Para de olhar o negativo, veja o positivo. Olhe para a sua célula e não pense que aquilo ali é um grupo fechado, mas aquilo ali é uma oportunidade que Deus está dando para você exercer. Eu não tenho ministério nenhum, tem sim. Todos nós temos o ministério da reconciliação. Ah, você conhece alguém que precisa de Jesus. E se não conhecer, para na rua, que alguém vai passar precisando de Jesus. Atos capítulo 18, versículos de 7 a 10, diz assim: então Paulo, olha o exemplo, hein? Então Paulo saiu da sinagoga. Paulo tinha um costume, como ele era fariseu, ele tinha o poder de falar, dar aula em qualquer sinagoga judaica. Então quando ele ia para uma cidade e não conhecia ninguém, não tinha nenhum crente, era uma cidade que tinha judeus, tinha romanos, tinha pessoas de diversas religiões, gregas, e não tinha nenhum crente. O que ele fazia? Ele ia à sinagoga e começava a ensinar a respeito de Jesus na sinagoga. Então Paulo, nessa situação, ele foi expulso da sinagoga. O que aconteceu com ele? Vamos dizer, convidado a se retirar. Ele foi convidado a se retirar da sinagoga, e é isso, sabe, para às vezes, quando uma porta se fecha, nós ficamos assim desesperados, desanimados, entristecidos, porque houve um problema, porque houve uma dificuldade, porque o diabo arrumou uma intriga, uma confusão, e ele é mestre em fazer isso, ele manipula as mentes que não conseguem ter a visão do evangelho clara, são manipuladas facilmente. Então, facilmente, Paulo poderia ter dito assim: problema deles, eu vou embora para outra cidade. Mas não foi nada disso que aconteceu, olha o texto. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo. Como é que é o nome do sujeito? Ele nem tinha aceitado Jesus ainda, mas já tinha Justo no nome, porque já era justificado. Sabe, esse cara era temente a Deus. E sabe onde ele morava? Onde ele morava? Quando uma porta se fecha aqui, não é outra porta se abre lá. Porque Deus tem muito povo aonde? Naquele lugar. Aquele era o lugar. Aquele era o lugar que Deus queria que o evangelho fosse pregado. E se o evangelho tem impedimentos num lugar, Deus abre uma porta no outro lugar para que essa palavra continue sendo pregada. Diz amém aí. Amém. E o que aconteceu? Versículo 8 diz assim: Crispo, que era o chefe da sinagoga, o que houve com ele?
Sabe, às vezes o ambiente, nós falamos sobre isso não faz muitas semanas, a respeito do ambiente do culto, porque o ambiente do encontro é tão importante, um ambiente de oração, um ambiente de fé, um ambiente de louvor. Crispo se converteu enquanto ele estava na sinagoga ouvindo a mensagem? Não, mas quando mudou o ambiente, a primeira coisa que aconteceu foi Crispo, chefe da sinagoga, que saiu da sinagoga e foi para o culto, para a célula que estava funcionando do lado, creu no Senhor. Ele sozinho? O que diz ali? Vamos de novo? Ele e toda a sua casa creram, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Isso é uma reverberação poderosa do poder de Deus e da graça de Deus, porque um crê e a palavra manifesta e vai pegando em outro, e vai pegando em outro, e vai contagiando, até que a cidade se prostre aos pés do Senhor Jesus. Isso vai acontecer aqui também, diz amém. Versículo 9 diz assim: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão, ou seja, abriu os olhos de Paulo para que ele pudesse ver claramente, e disse para ele: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Sabe, tem muito crente hoje, muito líder e muito pastor com a boca fechada, consegue falar de todos os assuntos, mas não consegue falar do evangelho poderoso do Senhor Jesus. Precisa abrir a sua boca, por quê? Porque tem muito povo meu nessa cidade, diz o Senhor. Ah, meu Deus, abre os olhos do coração de alguém aqui hoje. Abre os olhos do coração de alguém, para que famílias sejam resgatadas, famílias sejam salvas, para que pessoas sejam trazidas à luz do poder do Evangelho. Eu fiz um pedido a Deus ano passado. E disse para Deus assim, no começo do ano passado, nem sei se foi pedido de primícia que eu botei. Pregar cansa, mas eu gosto. Eu disse, eu preciso de porta, me dá oportunidade de pregar. Aí Deus abriu uma oportunidade lá em Santa Bárbara, para pregar toda quinta-feira, a contragosto de alguém. E toda quinta-feira eu fui lá de julho até hoje. Continuo pregando todas as quintas-feiras naquela igreja. Porque quando Deus tem povo no lugar, Ele vai abrir portas. E mesmo que Ele precise mover pessoas ou lugares, Ele vai estabelecer a pregação da palavra dEle. Hoje a igreja está lá, restaurada, reformada, e nós vimos quantos foram batizados daquela igreja hoje de manhã, lá no final do encontro. Não pode se calar, nem ficar desanimado diante das circunstâncias. Deus quer usar a sua boca. E não ficou por aí. Agora Deus abriu uma porta para eu pegar na rede social, para a gente de Manaus, para a gente do Pará, né? Rio Grande do Norte, Bahia, São Paulo, interior de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Importa que esse evangelho do reino seja pregado. E de vez em quando eu abro a live para ver lá, no qual você pode me seguir lá. Depois eu mando o link para você. Vai ter live, quando eu vou pregar? Quando? Terça-feira. E tem um pai de santo fazendo a mesma coisa. Não sei se eu podia dizer isso aqui. Mas tem pessoas de outra religião fazendo a mesma coisa. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar. Use a sua voz. Deixa Deus abrir os olhos do seu coração. Você tem um Instagram, você tem um WhatsApp, você tem uma outra rede social qualquer, tem um Facebook, todo mundo tem um Facebook. Use-o. Não use ele só para fazer fofoca e para tomar conta da vida dos outros. Usa ele para pregar o Evangelho, para falar de Jesus. Usa ele para repostar as coisas que essa igreja faz. Então daqui a pouco vai ter as fotos do encontro, vai ter o vídeo do encontro. Nós vamos ter um app, eu não posso dizer certas coisas que é surpresa, né? Mas nós vamos ter eu não guardo dinheiro, vou guardar, vou guardar segredo. Nós vamos ter um app daqui a pouco, e a igreja está se movimentando, sabe? É triste quando a gente vê uma postagem da igreja e meia dúzia de 30 curtidas e ninguém compartilha absolutamente nada. Será possível que o Deus desse século está cegando o entendimento de uma geração para que não possa usar a voz, para que não possa usar a voz que tem para a pregação do Evangelho? Eu não tenho voz nenhuma, não sei falar, então reposta aquilo que alguém fala. E não estou aqui legislando em causa própria, mas infelizmente os crentes são assim. Aí vão repostar a fala mas não repostam aquilo que a sua igreja está fazendo. Diga assim, tem muito povo meu
nessa cidade. E eu quero que você repita comigo a parte final do versículo 9. O que diz ali? Não tenha medo, continue falando, não fique calado. 3 coisas. Quais são? Parece até redundante, né? Continue falando, não fique calado. Não tenha medo. Ninguém vai tacar pedra em você. Mas às vezes a pessoa tem medo de se expor e de usar a ferramenta que Deus lhe dá para a pregação do Evangelho. Você tem um amigo que pode mandar um versículo para ele? Hoje, antes do culto, eu faço isso sempre. Eu mando mensagem para as pessoas que estão afastadas. Hoje tem culto, estou te esperando lá. Use as ferramentas que você tem. Exponha-se. Está com vergonha? Está com vergonha de falar de Jesus? É por isso que ele diz, não tenha medo. Deus não nos deu espírito de temor, de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de uma mente equilibrada, de uma mente sadia. Diz glória a Deus aí. Tem muito povo de Deus nessa cidade. Sabe, Deus gosta de um presente, de uma oferta preparada, mas Deus também gosta de casa cheia. Ele gosta de vidas, Ele quer que a casa dele sempre esteja cheia. Mas para que isso aconteça, às vezes o véu, diga véu, precisa ser removido. Nós vamos remover véu nessa noite, diz amém. Se tem um véu aí em cima da sua cabeça, do seu rosto, vai ser removido. E essa história, obviamente, reporta a história de Abraão. Sabe, enquanto ele teve a companhia de Ló, seu sobrinho, acho que todo mundo conhece essa história, e todos sabem que Lot, no hebraico, significa véu. Enquanto ele teve a companhia do seu sobrinho Ló, que o próprio Deus disse, sai da sua terra, da sua parentela, sai da sua parentela, ou seja, deixa os seus parentes. Paulo teve que sair da sinagoga, Abraão precisava deixar os parentes, porque tem sempre alguém que está nos prendendo a viver o melhor de Deus e está servindo de véu nos nossos olhos para que nós não consigamos enxergar aquilo que é sobrenatural. E o que acontecia com Abraão? Enquanto Ló estava com ele só conseguia ver as situações naturais. E tem pessoas que só olham para o natural, só pensam nas coisas terrenas. E se essas pessoas andam ao seu lado, elas vão acabar te induzindo a caminhar da mesma forma. Tudo tem um fim material, tudo tem um fim natural e não conseguem crer. Um dia, Abraão e Ló precisaram se separar, por quê? Porque tinha um problema natural. Os rebanhos de um não conseguiam conviver com os rebanhos de outro. Olha só, eles se separaram porque a ovelha estava brigando. Quem estava brigando? Parece que... Eles se separaram porque as ovelhas estavam brigando. Estava faltando comida, estava faltando água. E eles acabaram se separando. E Ló ouviu de Abraão assim, meu sobrinho, não é bom que a gente fique brigando um com o outro por causa das ovelhas. Olha aí o lugar, olha a terra, escolhe alguma coisa e vai. Você pode ir e escolher um lugar para você viver e para você morar. E Ló seguiu o seu caminho. E você sabe que Ló escolheu as Campinas Verdes de Jordão. E naquele lugar existiam 2 cidades, Jerusalém e Betânia. Um monte de gente em cima do muro que não conhece a história, hein? Lá tinha 2 cidades. Como é que é o nome das cidades? Gomorra e Sodoma. Ou, como todo mundo decorou, Sodoma e Gomorra. Quando nós escolhemos com a visão meramente natural, nós vamos escolher o lugar mais bonito, mais aprazível. A gente quer escolher o emprego que aparentemente me dá ou nos dá o melhor salário, sem pensar em outras coisas. Quando nós vamos escolher uma pessoa para casar, para namorar, para ficar noivo, nós fazemos escolhas baseadas, às vezes, em premissas que não são as mais importantes. Nós fazemos escolhas de igreja. Em que igreja eu vou congregar? Sabe? Antigamente a gente dizia assim, congregue na igreja mais perto da sua casa. Hoje não se pode mais dizer isso. Congregue numa igreja que seja mais perto da Bíblia. Você precisa ler a Bíblia e escolher uma igreja que seja próxima da palavra de Deus, o mais próximo possível, que pregue o Evangelho conforme Paulo ensinou e conforme Jesus pregou.
E nós fazemos escolhas, às vezes, naturais, porque ali tem aquilo, porque aquilo lá tem assim, porque, sabe, essa visão natural, ela precisa ser tirada do véu. Repete comigo assim, tire o véu. A gente sabe que Ló escolheu aquele lugar e no final acabou dando problema, deu ruim. As cidades foram destruídas, foram saqueadas. Abraão teve que ir lá e socorrer Ló, tirar ele da mão dos saqueadores. E depois não teve jeito, Deus mesmo destruiu aquelas cidades e elas não existem mais até hoje. Mas, diga mais, a história não termina aí. Olha só que interessante. Eu quero falar do depois. Preste atenção. Gênesis capítulo 15, versículos de 1 a 6. Depois dessas coisas, essas coisas que eu acabei de falar, tá? Você pode ler o capítulo 14, que você vai acompanhar. Mas lê depois. Então, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Falou como? Percebe que Deus, quando fala a respeito de algo, Ele está sempre abrindo os olhos para que as pessoas vejam além do natural. Ló é véu. Ló só conseguia ver o natural. Mas Deus agora estava levando Abraão a um outro nível. E eu quero dizer, em nome do Senhor Jesus, que Deus quer levar você também a um outro nível de visão espiritual. Sabe, não é simplesmente olhar para o natural, mas é conseguir avançar além do natural. Então ele disse para Abraão assim, ainda Abraão, numa visão, não tenha medo. Sabe que Deus repete isso muitas vezes, né? É por isso que uma das raízes mais complicadas que causam tanto problema é justamente essa raiz chamada medo. E Deus disse a Abraão, não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo, grande será a sua recompensa. Eu quero chamar atenção para duas coisas. Deus disse, eu serei, ou melhor, eu disse, eu sou o seu. Para que você precisa de um escudo? Para se proteger. Proteger do quê, meu irmão? Se Deus está lhe abrindo a visão e está lhe dando um processo, um ministério, algo para fazer. Semana passada nós vimos que Deus chamou Noé para construir uma arca. Qual foi o ministério de Noé? Ele foi um grande profeta? Não, ele foi um construtor de arca. Qual o ministério de Noé? Ele foi um grande pregador do evangelho? Ele curava enfermo? Não. O que ele fazia? Construía arca. Deus quer construir coisas grandes, e quando Ele coloca algo para você, sabe, Ele diz assim, não tenha medo. Por quê? Porque em algum momento na jornada, alguém vai te apavorar, alguém vai te assustar, alguma situação vai te colocar em xeque, alguma decisão que você tenha tomado vai ser colocada em xeque, se vai funcionar, se não vai dar certo, se não vai, mas Deus está dizendo, não tenha medo, eu sou o seu escudo, eu te protegerei. Sabe, isso é algo extraordinário, é uma promessa da palavra, Deus é o nosso escudo, diz amém. Amém. Agora esse escudo ele é invisível. De vez em quando eu estou pregando aqui, o Reuel vem, coloca um escudo na minha frente, as asas dele, me protegendo, e eu fico pensando, por que ele faz isso? Eu estou na frente da minha igreja, eu não sei por que ele faz, mas se ele faz é porque eu preciso. Mas Deus já providenciou isso na sua vida. Então Ele é o seu escudo, não tenha medo, Ele vai proteger você, avança, avança, avança. E Ele diz mais, porque grande será a sua recompensa. Qual era a desgraça que ia acontecer na vida de Abraão? Deus não falou sobre isso, mas só disse assim, eu serei o seu escudo. Aconteça o que acontecer, eu vou proteger você. Diz amém? Amém? Aconteça o que acontecer, eu sou o seu escudo. Avance, porque grande será a sua recompensa. Sabe, Abraão só ouviu essa palavra de Deus depois que tirou o véu, depois que Ló foi embora. Mas Abraão começa a argumentar, como qualquer pessoa, soberano Senhor, que me darás, eu continuo sem filhos, porque o que ele queria era um herdeiro. E ele diz assim, o meu herdeiro é Eliezer, o Damasceno. E acrescentou, tu não me deste filho algum, seu servo. Aliás, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Quantos têm filhos aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Então você já tem herdeiros naturais. Os meus herdeiros naturais são saudáveis, prósperos, abençoados, cheios do Espírito Santo e de toda a graça.
eles crescem e não diminuem, eles avançam e não retrocedem, eles prosperam para a glória do nome do Senhor Jesus. É sério. Mas não era só isso. Essa era a porção natural. Existe uma porção que é uma porção espiritual. O que ele fez? Pegou Abraão, levou Abraão lá para fora da tenda e diz assim: Abraão, olha para o céu. Olha para onde? E conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. São duas coisas. Isaac é uma descendência natural. Os descendentes naturais de Abraão são os filhos de Israel, o povo de Israel que está lá brigando pela sua terra até hoje. Mas o que Deus tinha para ele era muito mais. Fala comigo. Portanto, se você tiver a sua visão aberta, vai perceber que aquilo que Deus tem para você também é. Porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros da mesma bênção de Abraão. Está tudo ligado. Mas eu não sou judeu. Não, você não é. E talvez até seja e não saiba. Descendente, mas não importa. Isso é só um herdeiro natural. Mas o que Deus queria de fato dar para Abraão tinha que sair do lugar da limitação. Se o véu já tinha sido retirado, agora ele estava retirando Abraão da tenda, levando Abraão lá para o lado de fora e dizendo: olha para cima, essa será a sua herança espiritual. Você pode contar as estrelas? Sabe quem são essas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Daqui a pouco eu vou ver o relatório da contagem. Espero que tenhamos 200 lá. Hã? Eu vou fazer uma outra pergunta para você. Quantos filhos espirituais você tem? Deus quer abrir a sua mente para o Evangelho das Boas Novas. Lá no final eu vou mostrar para você qual será a sua recompensa. Amém? Ele levou Abraão para fora e disse assim: olha, Abraão, preste atenção. De Isaac você vai ter um povo. Mas eu quero ter muito mais para você. Eu lhe recompensarei com muito mais. Você será pai de muitas nações, de muita gente, de muito povo, que um dia serão como você. Como é isso, pastor? O versículo 6 diz assim: Abraão... Todos aqueles que são justos em Cristo Jesus são filhos de Abraão pela fé. É a justiça da fé que é demonstrada, é a justiça da fé que nós estamos vendo, e isso nós herdamos junto com Abraão e junto com todas as bênçãos, mas os olhos do nosso coração precisam estar abertos. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39 diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Vire para quem está ao seu lado, diga assim: avance em fé. Às vezes a gente quer avançar na força do braço. A gente quer empurrar um trator. Eu não sei se trator tem freio de mão ou engrenagem para poder bloquear as suas rodas ou a sua esteira. Mas mesmo que não tenha, ele tem um ponto morto, que se você pudesse, você o empurrasse. Olha, não será fácil empurrar um trator. Por isso, o justo viverá pela fé. Então vire para quem está ao seu lado novamente e diga: avance em fé. Mas eu sou tão fraco. Isso, melhor. Quanto mais fraco, mais poder de Deus vai se aperfeiçoar você. Avance em fé. Diga: eu avanço em fé. Não é ficar parado com as pernas para cima. É avançar em fé. O que é avançar em fé? É Deus dizer para você: aquela varoa é a sua. Mas se deixar solto, outra aparece. Não vai ficar. Eu vou avançar em fé. Deus abriu uma oportunidade. Ela está nas suas mãos. De um negócio, de um trabalho. Mas você tem medo.
Deus está dizendo, como disse Abraão, não tenha medo, eu sou o seu escudo. Vão falar mal de você, podem até te perseguir, vão atrás de você, mas eu serei o seu escudo. Quando alguém ataca você, você finge que não está nem vendo. Por quê? Porque Deus é o seu escudo. Ele vai resolver esse problema. E no final ele diz assim, grande será a sua recompensa. Quem quer a recompensa? Mas tem que acreditar, porque essa recompensa vem pela fé. 39 diz assim, nós porém, diga eu não sou um desses. Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas somos daqueles que creem e são salvos. Retrocede em quê? Em fé. Começou tão bem e agora está desistindo? Começou tão bem no ministério, na obra, no trabalho, na faculdade, naquilo que Deus colocou nas suas mãos, e agora está desistindo? Começou tão bem nesse casamento, era meu amor para lá e meu amor para cá, namorava até na cozinha, agora está desistindo? Por quê? A recompensa não é para aqueles que desistem, a recompensa é para aqueles que persistem, aqueles que avançam em fé. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos... Nós somos daqueles que creem e são salvos. Diz amém. Dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. Se você tem uma promessa, quem tem? Creia e avance. Vire para quem está ao seu lado e diga isso. Se tem uma promessa, creia e avance. Diga para outra pessoa, creia e avance. Deus promete para você uma herança muito maior. Lembra do texto que eu li? Abre os olhos do coração, para que eles estejam à esperança do chamado, a herança dos justos e o poder de Deus que opera em nós. Não seja cego, seja crente. Mas cego não é antônimo de crente. Não, de fato não é, mas na Bíblia é. Porque o cego na palavra é aquele que não consegue crer. O que Abraão fez? Nada. Lógico, olhou o lugar. E Abraão não fez nada. E se tornou dono de tudo. Você crê? Grande será a sua recompensa. Diz amém. Deus está mudando pessoas de patamar aqui. Deus está querendo te levantar em outro nível de fé. Outro nível de fé, de entendimento do Evangelho, do entendimento ministerial, de abrir a sua boca e falar de Jesus. Não é isso? Eu falei para Leon lá no encontro que Deus está mudando ele de nível. Né? Qualquer hora dessa eu vou tirar ele de trás do teclado e vou colocar ele atrás de um púlpito. E Deus, quando me deu essa palavra, Léo, cadê Léo? Escuta isso. É difícil eu falar sobre isso, porque de fato mexe com emoção, mas a Ana foi semeada como semente. E Deus disse para mim assim, eu vou abrir uma porta naquele lugar que ninguém vai poder fechar. Pode ser que te chutem do lugar da célula, mas vai ter a casa de um justo aonde vai entrar e a pregação do Evangelho vai acontecer. Porque tem muito povo meu naquela cidade. Tem muito povo meu naquela cidade. Eu estou falando de Maricá, onde nós vamos abrir uma igreja. Mas eu estou falando de Itaboraí, Rony, estou falando de Itaboraí, porque tem muito povo meu naquela cidade. Hoje eu estava voltando do encontro e eu dei carona para o John e para a Fernanda. Eu não quero que vocês fiquem com ciúme não, mas eu gosto muito de Santa Bárbara. Lá tem 4 Fernando. Olha só, que lugar abençoado. Tem 2 Fernandas e 2 Fernandos. Não é um lugar abençoado? Olha, eu acho. Você pode achar o que você quiser, mas eu acho que é um lugar abençoado. Mas não vou para lá não, fique em paz aí, eu estou aqui. E eu estava passando e tinha um casal que está chegando para a igreja, chegou no culto do amigo, que é discípulo aqui, ovelha do pastor Carlos Henrique, aqui quando ele estava em Itaúna.
E eu pensando, pô, eles vão ficar com a gente, ficaram animados, o Daniel saiu com eles, pagou pizza, fez uma consolidação, e eles começaram a frequentar o culto, a gente estava na expectativa. Aí quando a gente passou por Manilha, voltando do encontro, o João me mostrou assim, tá vendo aquele perto de Aldeia da Prata? Eles moram ali. E eu fiquei pensando, seus filhos virão de longe. Porque às vezes quem está perto tem ciúme e tem inveja. Se tem dois pecados que destroem o crente, não é adultério e roubo, é ciúme e inveja. Repete comigo assim, ele é o meu escudo. Grande será a minha recompensa. Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Invista nos seus amigos, se é que você tem um, se não tem, faça. Faz um amigo. Daniel, para você é fácil. Deve ter uma meia dúzia de botafoguenses nesse mundo, pô. Pode todos eles ser seu amigo. Faz amigo. Invista neles. Eu estou investindo no seu pai faz 30 anos, hein? Eita, amigozinho complicado, hein? Mas vai chegar a hora dele. Vai chegar a hora dele. Sabe, Deus abriu os olhos de um jovem chamado Felipe. Qual é o nome dele? Felipe. E ele viu uma pessoa, um amigo, que chamava-se Natanael. Deus está abrindo os olhos dos Filipes hoje aqui. Diz amém. Qual o seu nome? Deus está abrindo os seus olhos hoje. Qual o seu nome? Isso, Deus está abrindo os seus olhos hoje para que você possa ver um Natanael. Existe um Natanael para cada Filipe, existe um Pedro para cada André. Sempre existe alguém para outra pessoa. Deus está lhe abrindo os olhos porque Ele está lhe colocando, mostrando alguém que você vai poder alcançar. Filipe, quando conheceu Jesus, ele ficou tão feliz, ele ficou tão alegre, que ele queria que mais pessoas pudessem conhecer também. E esse deve ser o nosso desejo principal. Me lembro que uma noite de Natal, eu estava de plantão, lá no Ari Parreira, e sei lá que horas eram, depois da janta, eu estava no quarto dos médicos com o André, com o doutor André. Andrezinho era cardiologista, dava plantão com a gente. Ele ficou perguntando assim, Fernando, me diz uma coisa, por que crente é proselitista? Ou seja, quer sempre ganhar outro, né? Quer formar prosélitos, pessoas, ganhar pessoas. E eu falei para ele, meu amigo, vou lhe dizer uma coisa, quando a gente recebe uma bênção muito grande, uma coisa muito boa, se nós temos um bom coração, a gente não esconde dos outros, a gente quer dividir com todo mundo. Aí ele parou para pensar, você tem razão, é isso mesmo. Aí eu aproveitei e disse, eu quero dividir Jesus com você hoje, à noite de Natal. Sabe, Deus foi alguém que às vezes possa parecer até improvável, alguém que pode parecer impossível, e a gente tem maneira de olhar para as pessoas com os olhos naturais e achar que determinada pessoa é impossível, nunca vai se converter, nunca vai se encontrar com Jesus, mas sempre vai haver um Filipe e uma estratégia que Filipe usou. Vamos ver o que Filipe fez, João capítulo 1, versículos 45 a 50, e Filipe encontrou Natanael. Filipe encontrou? E disse para ele assim, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael, sendo amigo dele, tinha intimidade, perguntou para ele, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Jardim Catarina, pode vir alguma coisa boa de lá? Pode sim. E disse Filipe, o que Filipe disse? Final do versículo. Está todo mundo ligado aqui. Oh, meu Deus, agora eu fico até com vergonha. O que Filipe disse? Às vezes a pessoa não acredita naquilo que você fala. Então você desafia ela e diz assim, vem ver. Vem ver. Vem para a célula. O que é uma célula? É uma reunião de pessoas. A gente compartilha da palavra, faz oração, canta louvor, entrega uma oferta, come um lanchinho. Mas é só isso? Vem ver. O que você não está dizendo é que naquela reunião de pessoas, aonde tem
líder de célula, tudo que a sua célula precisa é de Jesus lá. Mais nada. Se tiver a presença dele, eu só quero tua presença. Hoje não vou pedir. Se ele estiver lá, chega, acabou. Suficiente. Filipe usou a mesma estratégia com Natanael. Você está duvidando? Então vem ver. Ele podia dar o testemunho dele. Eu também não acreditava, mas João disse que era. João Batista disse que era o Messias. Eu fui atrás, fui ver. Onde é que o Senhor mora? E Jesus usou a mesma estratégia. Vem ver. – 47. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade, em quem não há dolo. Perguntou Natanael: de onde você me conhece? E Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Quando você tem um encontro com Jesus, você vai descobrir uma coisa extraordinária, que Jesus já estava procurando por você, mesmo antes de você ser convidado. Eu te vi no campo de futebol, eu te vi lá eu não sei como é que chama, Tiago, no tatame da capoeira, né, onde faz a roda de capoeira. Eu te vi lá no show e que você era... Eu vi uma foto de Pedrão com teclado na frente assim, e eu fiquei olhando para Pedrão. Depois o pastor Gleice explica quem é Pedrão para vocês, e eu pensei: eu já vi você. Deus já viu você antes de você ser convidado. Lá no bar, no botequim, na sua família, no dia da tristeza, no dia da depressão. Ele viu você e te abençoou no dia que você não tinha um centavo para pagar uma conta, mas Ele abençoou a sua vida, porque Ele já te viu. E quando você atrai a pessoa para Jesus, o que Ele vai fazer? Ele vai fazer algo extraordinário e a pessoa não vai ter como. Pode ser até falso e mentiroso, mas não tem como negar que Ele era Jesus. Diz amém? Jesus disse para ele: eu já vi você há muito tempo. Eu já estou de olho em você há muito tempo. Jesus já está olhando para você há muito tempo. Você não veio aqui nessa noite à toa, porque Jesus já está observando você há muito tempo. Eu venho aqui todo domingo, é verdade, você vem aqui todo domingo, mas hoje é um domingo especial, porque hoje Deus está mexendo com você, está sacudindo você. Se eu tivesse intimidade com você, eu ia aí dar uma sacudida em você. Agora, assim, está perto de alguém que você tem intimidade, dá uma sacudida nessa pessoa aí. Jesus está sacudindo você hoje, assim, sacode, 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 vem ver, tem algo especial para você, tem algo especial para você, tem algo especial para você, glória a Deus. Eu vi você quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus lhe disse: por que eu te disse debaixo da figueira, você creu? Coisas maiores você vai ver. Deus tem coisas maiores para você ver. Deus tem coisas extraordinárias para você ver. E hoje é o dia, sim, hoje é o dia dos olhos do seu coração serem abertos para essa realidade do Evangelho, das boas novas. Você diz assim: eu sou um proclamador das boas novas. Jesus te ama, diz para quem está do seu lado. Diz para outra pessoa: você já foi perdoado. Aceite isso. Eu quero concluir com um versículo que eu prometi que ia falar. Esse versículo me impactou muito na aula do curso das águas que eu dei na quarta-feira. Aliás, toda quarta-feira tem aula do curso das águas. Venha, por favor, estudar. No começo eu cobrei R$5 de inscrição. Agora eu vou cobrar R$5 por falta. O senhor é mercenário, hein? Eu não, vou construir um prédio novo, grande aqui com dinheiro. Quanto mais você falta, mais a gente constrói aqui na igreja. Bota para mim Daniel capítulo 12, versículo 2. Diz assim: multidões que dormem no pó da terra acordarão. Você tem algum parente que morreu crente? A promessa é essa aí. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, aqueles que creram, e outros para a vergonha e para o desprezo eterno.
Todos nós temos amigos e parentes que morreram para a glória eterna e vão ressuscitar com Jesus. E todos nós temos amigos e parentes que morreram sem Jesus e que não há nada mais que possamos fazer por eles. Eles também vão ressuscitar, mas para a vergonha eterna. Mas eu quero dizer algo para você. É agora sim, para você. Aqueles que são sábios, lembra qual foi a oração que Paulo ensinou? Espírito de sabedoria e de revelação. Vocês que são sábios, reluzirão como o brilho do céu. Por quê? E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Quando Deus chamou Abraão no canto, no texto que nós lemos, no capítulo 15 de Gênesis, ele disse: eu sou o seu escudo, não tenha medo. Vem para fora da tenda. Sai da tua tenda, vem para fora da tenda. Olha as estrelas do céu. Se você pode contar. Daniel está dizendo quais são essas estrelas e qual o nome delas. Se você for sábio, você será como o firmamento brilhando à noite, aquele céu estrelado. E mais, aqueles que conduzem pessoas à justiça, não é pegar o bandido e levar para a polícia, não, é levar o pecador a Cristo. Aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas. O que Deus prometeu para Abraão? Que os descendentes dele seriam como? Pois aqueles que conduzem muitos a Cristo serão como as estrelas, para todos sempre. Grande será a sua recompensa. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero orar agora e quero colocar a vida de cada amigo, cada irmão na tua presença nessa noite. É festa, é volta de encontro. Nós estamos descontraídos, mas a sua palavra é pregada. E nós sabemos que a tua palavra não volta vazia de jeito nenhum. Por isso hoje, nessa noite, eu sei que tu já fez isso, que o Espírito Santo já fez isso, que olhos já foram abertos, ministérios foram revelados, futuro foi descortinado, desafios foram feitos, mas eu oro mais uma vez para que olhos sejam abertos e que todos possam compreender a grandeza do chamado, a esperança que tantas pessoas colocam em nós, a herança que nós temos nos santos em Cristo, a mesma herança de Abraão, e o poder que opera em nós, que está tão escondido lá dentro, mas ele está lá. O Espírito Santo, ele pode ser entristecido, apagado, extinto, mas não pode ser expulso. Ele continua lá. E a menor fagulha do fogo de Deus, ele vai incendiar de novo. Abre os olhos do nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fica de pé comigo.